seguinte, jogaço, hein? 3-2, Flamengo e Santos. O Mengão fez 3-0, o Arrascaeta perdeu o pênalti. Em 2 minutos, o Santos fez 2 gols. O Flamengo segurou, Neymar é que não segurou muito bem a onda, né? Neymar saiu reclamando da arbitragem e foi pro vestiário. Tá nervoso, tem critério. Odeio sofrer gols. É uma coisa que vocês me conhecem bem, eu prezo muito pela fase defensiva da equipe. Esse susto, podemos chamar assim de susto, que nos sirva de lição. É muito ruim, mano. É muito ruim. E além de ser ruim, com todo respeito, é arrogante. Eu acho que essa é a palavra, né? Todas as vezes que a gente vai no vestiário, os caras falam que esse aqui é o único que pode falar com o árbitro. Você vai falar com ele, ele tira as costas e sai correndo. Você vai falar com ele, ele te ameaça. Então é muito complicado. Sim, vamos começar com o Flamengo, que igualou a pontuação do Palmeiras com a derrota do Verdão para o Mirassol. Além disso, o jogo inteiro foi pro Flamengo. Abriu fácil ali os 3-0, só que depois se complicou, perdeu um pênalti, viu o Santos em 2 lances, até uma falha do Rossi. E aí acabou tendo um 3-2 e no final teve que segurar o jogo. Mas conseguiu 3 pontos importantes. Renata, a fase da competição, o que importa é exatamente isso daí, vitória. O Flamengo conquistou o objetivo. E agora é o Felipe Luiz consertar os erros que aconteceram, né? Porque o Flamengo é infinitamente melhor que o Santos, tanto na colocação quanto a equipe. E assim, não pode se desligar completamente depois das alterações e sofrer 2 gols da equipe do Santos. Então, trouxe um risco, mas o objetivo foi conquistado. Acredito que o Felipe Luiz, pela entrevista dele aí, ficou bastante chateado, porque você sofrer gol, você tomar susto no final de uma partida é desnecessário. Então, isso que não volte a acontecer, acredito que é isso que o Felipe vai passar para a galera. Edu, falando do Flamengo ainda, claro que aquela derrota para o Fortaleza foi ruim, deixou o Palmeiras ali naquele momento numa situação mais confortável. Porém, um jogo dominado, você sofrer no finalzinho 2 gols, claro que vai rolar uma conversa, uma história diferente entre o Felipe e os atletas. E o Felipe na coletiva falou que ficou muito decepcionado, né? Parecia que não era a equipe que ele treina todo dia ali. E ele viu que realmente o Flamengo abaixou a guarda, viu o Santos crescer. Por mais que o Santos colocou mais garoto ali na frente para correr. E o Flamengo, ganhando de 3-0, meio que relaxou. E o futebol você não pode relaxar, você tem que manter a concentração desde o início até o final do jogo. E o Santos mostrou um poder de reação, principalmente só no final de jogo. Mas o Flamengo, o poderio dele, poder ter feito até mais, o Arrascaeta errou um pênalti, né? O Santos realmente teve muita dificuldade. E o Flamengo, né, sobrou nesse jogo, só no finalzinho que acabou desligando. Falar do Neymar, Rona, porque era muito aguardada essa coisa dele voltar para o campo, de estar à disposição, de ser o craque do time. E ele se focou na arbitragem, poderia ter tomado cedo um cartão amarelo que o juiz não deu, depois acabou levando esse cartão. E aí, quando é substituído pelo Vojvoda, ele fica furioso, vai para o vestiário. Enfim, não é assim. Ele é um cara que tem que ajudar o time de outra maneira. E ele é experiente, né? Isso me chamou muita atenção também, da forma que ele agiu, até com os próprios companheiros. Quando ele foi lá, pegou a bola lá para sair no tiro de meta, ele toca pro zagueiro, o zagueiro vai e rifa, ele fala, você chutou para mim lá ou aqui? Então ele acaba coordenando. Só que como ele tem esse lastro, vamos dizer assim, né, no futebol, ele tinha que dar mais tranquilidade também, não só para ele, mas para os companheiros. Isso não está acontecendo. Ele tá puxando essa cobrança para ele também. Desnecessário, Neymar. Você é o cara diferenciado desse time. Você é o cara, você é o homem da caverna que entrou na caverna com o telefone celular, bebido. Sabe por quê? Se assustou todo mundo. Na hora que tocou o telefone, todo mundo se assustou dentro da caverna. Porque você é o cara diferenciado. Então você chama a responsabilidade para você, filho, mas não deixa passar, porque tá todo mundo na sua. Você começa a cobrar muito juiz, você vai tomar cartão, você vai destabilizar seu time. Então, chama a responsa, chama os caras para você poder ajudar o Santos. Caminhe junto com os seus companheiros. É verdade que é verdade também, Renato, que ele vai dar uma bola, vai receber um armário, um fogão. Mas ele já sabe disso, que ele é o craque, ele é o jogador diferencial. Então, agora ele escolheu jogar no Santos. Só ter calma, filho. Você escolheu isso. Você escolheu voltar pro Santos. Então, sirva também os companheiros. Esquece da arbitragem, que ela é horrível.
Ela é horrível. E você é o cara diferenciado que nós temos aqui. E queremos você na... Eu quero você na seleção. Ela já era um jogo difícil, o Flamengo brigando pelo título, mas o Peixe tinha vencido no primeiro turno, na Vila, justamente com o Neymar brilhando naquela partida. Ele voltava para esse jogo e acabou que o 3-2 até ficou mais próximo do que a partida mostrou. Não foi o que diz a partida, né? Porque o Flamengo foi superior à equipe do Santos desde o início do jogo. Por mais que o Santos, em alguns momentos, Renata, conseguiu implantar um estilo de jogo, na minha visão, o Vojvoda está perdido. O Vojvoda não tem uma equipe ainda, não sabe qual jogador que ele vai colocar, o esquema tático que ele vai colocar. Então, o Vojvoda, Neymar, Flamengo, briga pelo título, tudo isso. Vai ter para treinar, porque como ele mesmo disse, claro, tem a data FIFA, mas sem alguns dos seus jogadores. Quando ele fala de recuperar conceitos e da parte defensiva, ele está falando de concentração e de movimentos mais bem pensados. E aí, por isso, eu falo de concentração, para que o time consiga voltar. Tem aquilo que eu falei agora há pouco, eu não tinha visto a entrevista dele, da parte defensiva. Porque a grande força do Flamengo, para mim, é que o Flamengo era o time que esmagava os adversários com a pressão alta feita no nível muito alto, que também é a grande força do Palmeiras depois da entrada da dupla. É um time que tem várias maneiras de criar os seus lances de gols, mas que não permite ao adversário respirar. Hoje, quem joga contra o Flamengo tem muita dificuldade, mas respira. No mínimo em alguns momentos do jogo, como aconteceu com o Santos hoje, como aconteceu contra o São Paulo. Lembrando que a atuação do São Paulo contra o Flamengo foi, sendo elogioso, medíocre, mediano mesmo para baixo. E a do Santos foi até boa, mas é o Santos o time que está lutando pela permanência na primeira divisão. Então, quando ele fala em recuperar conceitos, eu acho que ele está falando em recuperar a agressividade inteligente que o Flamengo mostrou quando jogou o melhor futebol do Brasil e do continente, em parte dessa temporada. Primeiro tempo, principalmente, em vários momentos, a transição do Santos, a partir da área do Santos, direção rumo ao gol do Rossi, foi feita com mais facilidade do que normalmente acontece. E o técnico surta no banco. A bola transitava, aí superava a primeira etapa, fase de marcação, você vai deixando jogadores para trás do adversário. Isso não é o que pensa, não é o futebol que pensa o Filipe Luís. Não. E quando ele diz que fica louco quando toma gol, é porque ele está falando de um zagueiro, de um lateral esquerdo, que atuava muito bem defensivamente, e que vem de uma escola também muito forte, jogando na Espanha com o Diego Simeone, e eu não gosto de me referir ao Davi Luiz como um cara que absorveu o jogo de um, de outro. Essas são referências. Esse jogo do Flamengo é dele. Porque senão as pessoas... Você começa sempre... Parece que é uma cópia. E não é uma cópia. Você vive suas experiências e pensa o seu futebol. E é o que ele faz no Flamengo. Mas 2 gols assim, como o Birner já destacou anteriormente, não são comuns. E para um time que está se aproximando de uma decisão de Libertadores não é legal. Mas olha que interessante, Flamengo e Palmeiras. Flamengo foi para Quito, foi um jogo... A gente falou, o Palmeiras tem hoje um jogo mais difícil na próxima rodada do que o Flamengo. Quer dizer, o Flamengo a gente imagina que mesmo sem 6 ou 7 jogadores vai conseguir passar até com certa tranquilidade pelo esporte. O normal, pelo menos, seria isso, enquanto o Palmeiras vai ter essa dificuldade. Mas o Palmeiras não pode reclamar. E eu não sei se não foi por isso, inclusive, que o Abel não se manifestou como costumava se manifestar em relação a esses temas também. Porque o Abel